No relatório de situação em saúde dessa semana epidemiológica 35, que foi dos dias 24 de agosto a 30, nós falaremos sobre síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, influenza aviária, arboviroses, mpox, febre amarela, coqueluche, cólera, sarampo e alerta ambiental. Sobre síndrome gripal no DF, a semana epidemiológica 35 registrou um aumento expressivo nos atendimentos na atenção primária à saúde. Foram quase 7 mil consultas, o que representa mais de 9% de todos os atendimentos realizados na APS no DF. Esse crescimento mostra a importância da procura precoce pelos postos de saúde e reforça o papel da atenção primária como porta de entrada do SUS. Para reduzir riscos, é essencial manter a vacinação em dia, cuidar da higiene das mãos e usar máscara sempre que apresentar sintomas gripais. Esse termômetro indica um provável aumento também no número de internações hospitalares das próximas semanas. Um dado preocupante das últimas semanas vem das unidades Sentinela, que monitoram a síndrome gripal no Distrito Federal. Metade dessas unidades não atingiu o mínimo de coletas de amostras preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de apenas 5 amostras por semana. Esse descumprimento compromete a qualidade da vigilância epidemiológica e pode atrasar a detecção de surtos ou a identificação de novos vírus respiratórios em circulação. O alerta é: existe uma necessidade clara de fortalecer a vigilância, e isso depende do engajamento mínimo dessas unidades para o cumprimento das metas de coleta. Em relação à SRAG no Brasil, até a semana epidemiológica 34, os vírus respiratórios mais presentes nos casos de síndrome respiratória aguda grave foram rinovírus, responsável por 42% das infecções, seguido pelo VSR, com 25%, e pelo SARS-CoV-2, com 12%. Quando se observa a mortalidade, o perfil se altera. O SARS-CoV-2 aparece como principal agente associado aos óbitos, o que representa cerca de 34% do total, seguido pelo rinovírus, com 25%, e pelo VSR, com 15%. Isso mostra que, embora o rinovírus seja o mais incidente, o SARS-CoV-2 agora é o vírus com maior impacto em termos de gravidade e letalidade. Em relação ao coeficiente de incidência de SRAG no Brasil, até a semana epidemiológica 34 de 2025, os dados do Infogripe mostram que a SRAG segue com forte impacto no país. O mapa revela importantes diferenças regionais, enquanto estados do norte, como Roraima, apresentam um nível muito alto de incidência, outros estados, especialmente do centro-oeste e do sul, permanecem em faixas moderadas. Já no Nordeste e parte do Sudeste, a situação é de risco intermediário, variando de baixo moderado a moderado alto. Essa diversidade reforça que o Brasil vive cenários distintos ao mesmo tempo, exigindo respostas regionais articuladas. É fundamental que as autoridades locais intensifiquem a vigilância, ampliem as coletas nas unidades Sentinela e garantam acesso rápido ao diagnóstico. Afinal, compreender essas variações ajuda a antecipar pressões no sistema de saúde e orientar medidas de prevenção. Sobre os leitos de UTI disponíveis para regulação geral, sua taxa de ocupação, dependência, leitos contratados em 2025 é preocupante. Vários leitos pediátricos estão ocupados ou bloqueados e nem todos estão livres para novos pacientes. Na questão dos consultórios contratados, a mesma coisa. Muitos seguem vagos, mas bloqueados. Em relação à influenza aviária de alta patogenicidade no Brasil, já são 19 focos positivos em 2025. Em comparação a 2024, temos um aumento de 4 casos, já que em 2024 eram apenas 15. Existem focos em andamento de aves silvestres e de aves de subsistência, um foco de cada um. Um caso de IAP foi confirmado em aves comerciais na Argentina. As exportações de carne e frango estão temporariamente suspensas. A confirmação de um surto de influenza aviária de alta patogenicidade do tipo H5 em aves de uma granja comercial de Los Toldos fez com que se preocupasse o estado de saúde
animal do país. Esse caso foi confirmado no dia 20 de agosto de 2025 e já se somam mais de 1.700 casos de gripe aviária registrados em mais de 50 países. No que se refere à dengue no Brasil, os dados monitorados das últimas 3 semanas epidemiológicas mostram um total de 23.683 casos prováveis. Quanto ao coeficiente de incidência, o estado que apresentou o maior foi Espírito Santo, mais uma vez, com aproximadamente 145 casos a cada 100 mil habitantes, seguido dos estados do Acre, Rio Grande do Norte, Goiás e Mato Grosso, sendo os 5 estados com os maiores coeficientes de incidência nas últimas 3 semanas. Nas últimas 3 semanas também houve o registro de um óbito e este ocorreu no Mato Grosso. Ao analisar a situação de chikungunya no Brasil, tomando como referência as 3 últimas semanas epidemiológicas, já se somam um total de 2.381 casos prováveis. Tratando do coeficiente de incidência para essa doença, o estado com a maior quantidade de casos foi Mato Grosso do Sul, com 13,4, mais uma vez sendo o estado com maior coeficiente entre as semanas epidemiológicas analisadas. Em seguida, os estados do Rio Grande do Norte e Espírito Santo, com valores de 8,5 e 8,3, respectivamente. Sobre os casos de Oropouche no Brasil, até então, soma-se um total de 11.928 casos, com aumento de 0,2% em relação à última atualização. Até o início do mês de agosto, o estado que maior apresenta quantidade de casos é o Espírito Santo, com 6.323, seguido do Rio de Janeiro, com 2.500, e Minas Gerais, com 1.367. Os casos de febre Oropouche apresentam uma intensa concentração nas primeiras semanas do ano, com pico registrado na semana epidemiológica 3, o que somou 1.044 notificações. Nas semanas seguintes, observou-se uma tendência de queda, ainda que com várias variações pontuais. Após o pico inicial, os números começaram a declinar gradualmente, com destaque para a semana epidemiológica 6, com 544 casos, e a semana epidemiológica 10, com 381. Um novo aumento foi observado na semana 14, com 651 casos, seguido novamente por redução progressiva. Na semana epidemiológica 32, temos um total de 11 casos. O cenário aponta para um padrão sazonal da doença, com maior concentração no primeiro trimestre e redução significativa ao longo das semanas seguintes, sugerindo o controle da transmissão ou encerramento do surto. Em relação à situação de Mpox, o cenário global até a semana epidemiológica 35 de 2025 soma 34.386 casos e 138 óbitos. Os países mais acometidos seguem República Democrática do Congo, Uganda e Burundi. Na África, a República Democrática do Congo registrou 15.573 casos e segue sendo o país com o maior número de casos. Apresenta a distribuição de diferentes clados, 1A e 1B pelo país. Serra Leoa é o país que mais notificou óbitos, sendo 52 até o momento. Em relação à febre amarela na Colômbia, até a semana epidemiológica 35 de 2025, foram registrados 109 casos confirmados. Até o momento, são 44 óbitos por febre amarela. Do total de casos, 88% ocorreram em zona rural. Os municípios com maior notificação de casos e óbitos foram Ataco, com 17 casos e 9 óbitos, Vila Rica, com 11 casos e 3 óbitos, e Prado, com 10 casos e 6 óbitos. Em relação ao cenário do sarampo nas Américas, o mundo já possui mais de 10 mil casos no Canadá, México, Estados Unidos, Bolívia, Brasil, Argentina e outros. No Canadá, até a última atualização, o número total de casos eram de 4.638. Houve um aumento de 80 casos em relação à semana anterior e o total de casos já chega a 4.718. A maior parte dos casos segue sendo em Ontário, com 2.369, seguido de Alberta, com 1.778. A faixa etária mais acometida é a de 5 a 17 anos, com 44% dos casos. Em relação ao sexo, a proporção de casos é equilibrada, com 51% dos casos em homens e 49% em mulheres. Sobre a situação de sarampo nos Estados Unidos, na semana epidemiológica atual,
Já foram confirmados 47 novos casos no mês de agosto. Com 13% de hospitalização nos casos confirmados, a faixa etária que mais precisa ser hospitalizada é a de crianças menores de 5 anos. A porcentagem de pessoas não vacinadas que contraíram a doença é de 92%, ou seja, a vacinação segue sendo um fator de proteção, porém a cobertura vacinal não está como deveria, nem nos Estados Unidos e nem em vários outros países. Agora falando sobre coqueluche no Peru, nessa última semana foram confirmados mais 139 casos e 5 óbitos, totalizando 2.095 pessoas com a doença e 30 evoluções a óbito. A maior parte desses casos está localizada em Loreto, com 1.571, seguido de Lima, com 125 casos. 98% dos óbitos ocorreram em Loreto, que é o local com a maior quantidade de casos, mas também foram registrados um óbito em Lima e um óbito em Cusco. Sobre o alerta ambiental e avisos meteorológicos, a situação atual em relação ao período de seca é de perigo potencial e perigo em relação à baixa umidade relativa do ar em decorrência do período de ausência de chuvas. A área com alerta de perigo por baixa umidade se concentra no Tocantins, Mato Grosso e parte de Goiás. Sobre o risco de incêndios no Brasil, publicados pelo IMET, mais de 200 regiões possuem risco altíssimo de incêndios. No mês de julho, foram mais de 7.000 eventos de fogo e até 30 de agosto já temos mais de 11.000 eventos de fogo registrados ao longo do país. Os estados que mais registraram eventos de queimadas foram Maranhão e Minas Gerais. A maioria dos eventos ocorreu no bioma cerrado, registrando 48,1% de todos os registros. Em seguida, destacam-se a Amazônia com 25,3% e a Mata Atlântica com 18% dos registros.